Amém, irmãos? Então vai acontecer em agosto, né? Isso por causa, especialmente por causa da escala de férias dos pastores e obreiros, né? Porque tem os pastores e obreiros, a gente precisa distribuir as férias deles entre junho e julho. E acabou que não dava certo a gente fazer em junho e julho, até porque a gente não é católico, os irmãos sabem, a gente é igreja evangélica, alguém se lembra aqui, amém? Né? Porque às vezes tem irmão que fala, pastor, por que a festa do Arraiá não é em junho? Não é festa junina? Não, a gente é crente, a gente faz qualquer mês. Podia ser em setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode ou não pode? Importante é a festa, é a comunhão. Amém? Eu sei que às vezes acontece, né? Se bem que tem acontecido cada vez menos, eu ainda não recebi nenhuma reclamação, mas eu fico esperando por ela. Se pode reclamar, tá bom, irmão? Não tem problema não. Porque às vezes tem irmãos que acham estranho, né, fazer esse tipo de festa, né, como igreja, mas é somente uma oportunidade de comunhão. Amém, meu irmão? Então são questões culturais, tá bom? Então não é uma questão religiosa, né? Então de forma alguma, é uma questão cultural. Porque os irmãos percebem que tem questões da cultura que nós vivemos e que não fazem parte da Bíblia. Amém? Então não é porque é cultural que significa que seja necessariamente mundano ou pecaminoso. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver, os casados aqui, aleluia. Por isso que o ambiente está mais, né? Aleluia. Mas quantos são solteiros vão casar em nome de Jesus? Amém? Eita, tem uns que vai morrer solteiro, né? Não levantou a mão, é voto. Não é eunuco, não é eu nunca, né? Porque tem um eunuco da Bíblia e tem um eu nunca, né? Mas olha para cá. O anel, você que é casado, o anel que você usa na mão esquerda, cadê os casados aí? Casado tem que andar com anel, amém? Você que é mulher, todo dia antes do seu marido sair de casa, olha a mão esquerda dele, amém? Se ele tiver faltando aí o anel da aliança, como é que é o pastor Ronaldo? O pastor Ronaldo está de férias, está vendo? Aí é a lapada, né? Os irmãos viram o pastor Ronaldo falando da lapada ali? Aí é lapada, está. Você viu até o efeito especial lá do barulhinho? Mas enfim... Então, o anel é a mesma coisa o homem também, tá bom? Então, sempre olha na mão do seu esposo aí, cadê o anel da aliança aí, tá aí, confere, dá uma olhada aí, tá tudo certo também. Por que eu estou falando do anel, né, da aliança, do casamento? Porque é o seguinte, na Bíblia não existe essa direção, você está entendendo? Não tem. Procura um versículo da Bíblia. E quando se casares, usarás para sempre um anel na mão esquerda, no dedo chamado anelar, porque recebe esse anel da aliança. Amém. Não tem esse versículo. Não tem. Eu já li a Bíblia várias vezes e eu te garanto, eu te prometo, não tem esse texto bíblico. Então por que a gente usa? Porque a gente faz arraiar. Entendeu? Porque é uma questão cultural. Você está me entendendo? É uma questão cultural desse mundo, dessa vida. Né? Eu não sei, uma época eu até cheguei a pescar, eu não estou lembrando. Mas eu não sei se em todos os países é necessariamente na mão esquerda, mas se eu não me engano, tem alguns países que é na mão direita, tá bom? Eu não sei se é lá no Peru, inclusive, onde nós temos igrejas, onde eu já fui pregar, inclusive, que é na mão direita. Mas, enfim, é uma questão cultural, não está na Bíblia. Agora, imagina, se um pastor, inclusive, né, uma vez o pastor Luiz, lá em Goiânia, ele falou isso, né, pegou firme lá com alguns pastores lá que, por alguma razão misteriosa, né, que tira o anel, né, porque às vezes o irmão tira, por exemplo, para dormir, tem gente que tira até para ir no banheiro, eu já fiquei sabendo, né? Não eu, tá bom? Pessoa... Um pastor amigo meu falou, rapaz, eu tiro tudo, porque eu preciso me sentir livre, porque senão não vai sair nada. Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu falei, tá bom, mas encerra por aqui a conversa, vamos mudar de assunto. Você acredita? Sério, sem brincadeira. Meu Deus do céu, essa energética para mim? Irmão, se prepara, estamos até meia-noite então hoje. Aleluia. Olha só. E aí o pastor Luiz falou, lá em Goiânia, falou, irmãos, se eu ficar sabendo de pastor da videira que anda sem a aliança na mão, esse pastor será removido do ministério. Ele ficou bravo, estava nervoso. Ele não falou nesse tom, não, o negócio foi mais forte, sabe? Uma reunião fechada, só entre pastores, homens, né? Pastores homens, né? Sabe como é que é, né? Como dizia minha mãe, né? Homem com H maiúsculo, né? Que suporta mais pressões, né? Ele falou, irmão, vai ser removido do ministério. Não aceito pastor aqui sem anel de aliança no dedo. Né? De preferência tem que ser da grande. Qualquer pessoa que olhar de longe fala, ixi, aquilo lá é casado, comprometido. Você está entendendo? Amém? Quem está me entendendo aqui? É um bom conselho, amém? Cadê só as irmãs respondam? Valeria tirar do ministério? Valeria ou não valeria? Misericórdia. Eu estou falando. O negócio é forte. Cadê os irmãos casados? E vocês não vigiam, não, para você ver.
Os irmãos vão tirar você do... Não sei de onde não, mas vai te tirar, você não vigia. Você vê. Entendeu? Então, irmãos, o anel é cultural e é desse mundo. Você está me entendendo? Não é da Bíblia. Não está na palavra de Deus usar na mão esquerda. Mas a gente usa, respeita, valoriza. É ou não é verdade? Entendeu? Então, tem coisas que não estão na palavra de Deus, que são questões culturais, do lugar onde vivemos, ou da época que vivemos, você está me entendendo? Que nós cumprimos e entendemos que faz bem ser dessa forma. Amém? Aleluia. Bem, mas vamos voltar para a palavra de Deus, ainda mais que agora tem uma energética aqui. Aleluia. Ai, com açúcar, irmão. Esse negócio é perigoso, esse negócio de açúcar. Açúcar é um perigo, viu, irmãos? Se eu fosse você, cortar da sua vida. Mas estou vendo que hoje à noite não vai dar para cortar, não. Então vamos orar. Amém? Vamos orar. Amém? Aliás, deixa eu ler com você aqui primeiro o texto da palavra, para depois nós fazermos a declaração que nós temos feito sempre aos domingos. Amém? Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vamos para a palavra do Senhor. Eu coloquei aqui no capítulo 2. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Nós vamos ler dois trechos. Nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois os versos 21 ao 25. Aleluia. Apocalipse 21, verso 1 e 2 está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluia. Agora vai lá para o verso 21, por favor, aí no mesmo capítulo, verso 21. Está escrito: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E se nunca fecha de dia e nunca tem noite, então essas portas continuarão permanentemente abertas para você. Amém? Vamos orar então, você que está com a sua Bíblia impressa aí de papel, amém? Erga ela para o alto e repita logo após mim, diga assim: essa é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, e hoje eu vou receber a infalível, a poderosa, a transformadora palavra do Senhor. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta, e eu declaro que depois dessa palavra, o que eu vou receber do Senhor me transformará, e eu não serei nunca mais o mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero concluir hoje, aleluia, era para ter concluído domingo passado, essa palavra que a princípio eu tinha separado ela, dividido ela em duas partes, assim como o pastor Luísio fez também, quando compartilhou lá em Goiânia, uma palavra que ele já compartilhou, mas acabou que aprouve ao Senhor e às circunstâncias, como a gente foi compartilhando, a gente dividiu ela em três partes. E nós começamos a compartilhar sobre essa palavra, então, há 2 domingos atrás. Então, nós vimos aqui em Apocalipse 21, 25, que na Nova Jerusalém nós temos portas, são 12 portas que nunca se fecham. Elas nunca se fecham por quê? Porque a promessa é que de dia nunca vai fechar e a promessa é que não haverá noite. Então, elas nunca se fecham. Amém? E tudo isso dentro dessa palavra profética que nós cremos da parte do Senhor para nós, que é uma promessa para a igreja de Filadélfia, e se lembrando o seguinte, que Filadélfia, ela é a 6ª das 7 igrejas que nós temos em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, e
a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja dos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas é a igreja vencedora. E qual que é a palavra que o Senhor tem para essa igreja vencedora, crendo que nós somos parte dessa igreja? Alguém diga amém comigo, por favor, amém? Então a palavra do Senhor é qual? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí nós vemos em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, sabe, preparada, adornada como noiva, é o quê? É a igreja vencedora. Amém? É como a igreja de Filadélfia. E qual que é o slogan da nossa visão? Né? Toda vez que você passa pelo corredor aqui da entrada do auditório aqui do prédio da igreja, você deve ver lá. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Ou, em outras palavras, o nosso encargo é edificar a igreja Filadélfia. Amém? E essa igreja tem porta aberta. Só que quando nós vemos a Nova Jerusalém glorificada, e nós já estamos nessa posição em Cristo Jesus, nós vemos que ela tem 12 portas. São 12 portas. Né? Então, já falei para os irmãos que essas 12 portas, a gente leu aqui no verso 21 também, elas são feitas de pérola, que é um símbolo, né, da nossa transformação, da nossa santificação, né, porque essa pérola é justamente algo muito precioso, muito caro, que é fruto da experiência de um grãozinho de areia, né, que fere uma ostra e que vai, né, vai liberando sua secreção ali em volta desse grão de areia que entra para dentro dela até se tornar uma pérola preciosa. Tudo isso é uma ilustração da vinda do Senhor Jesus Cristo. É como se o Senhor Jesus Cristo fosse essa ostra que veio do céu, entrou no mar desse mundo, e nós somos, cada um de nós, esse grãozinho de areia que a princípio não tem valor algum, mas nós ferimos a Cristo. Cristo foi ferido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Só que nós, que não valíamos coisa alguma, que tínhamos o valor equivalente a um grão de areia, que não significa nada, nós ganhamos muito valor, porque nós somos tornados por Cristo Jesus, pela obra da cruz, em pérolas preciosas. Por isso que as 12 portas da Nova Jerusalém são de pérolas. Tudo isso para mostrar que a entrada, sabe, na igreja, na obra do Senhor, depende da obra de Cristo e também representa essa própria transformação que Cristo provoca em nós. Nós antes não tínhamos valor, agora nós somos a pérola de grande valor. Amém? Então o Senhor é justamente aquele da parábola que ele contou nos evangelhos. Daquele homem que descobre uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e compra aquele campo por causa do valor daquela pérola. Ou seja, você que não tinha valor algum, o Senhor Jesus atribuiu o valor máximo a você. Porque você quer saber qual que é o valor de uma coisa? É o valor que alguém se dispôs a pagar por aquela coisa. E veja, se algum dia, e com certeza o diabo faz isso com frequência com você, ou pessoas ao seu redor podem fazer isso também. Quando você começar a pensar, fala, mas eu não tenho valor algum. Meu irmão, você vale o preço que foi pago por você. E o preço que foi pago por você foi o valor do Filho de Deus perfeito, sem pecado. O único justo, santo e verdadeiro, digno de toda glória. Você vale o Filho de Deus. Olha que coisa impressionante. Então o Pai entregou o próprio Filho por você. Você vale o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que Ele viu você como grão e Ele tornou você uma pérola. Amém? Isso é obra do Espírito Santo. Ele que fez isso. Mas veja, nós vimos, 2 domingos atrás também, que aqui em Apocalipse 21 nos é informado apenas a quantidade de portas da Nova Jerusalém. E são 12. E se nós queremos estudar sobre essas portas, que estão abertas diante de nós, aqui fala de uma porta aberta, mas Apocalipse 21 amplia essa revelação, fala de 12 portas, Então não sei quanto a você, entre uma porta aberta e 12, eu prefiro 12. Alguém prefere 12 também, amém? Eu quero muita porta aberta. Então, na revelação final da igreja, que é o final de Apocalipse, que é o final da Bíblia, nós temos 12 portas. Só que aqui em Apocalipse nos é informada apenas a quantidade das portas. Não se fala o significado dessas portas. E aí o que nós fazemos? A palavra de Deus, apesar de ser Antigo Testamento e Novo Testamento, é uma palavra só, é um autor só, que usou mais de 40 homens de épocas diferentes, de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, para poder trazer uma única verdade, porque o autor só é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, quando nós procuramos sobre Jerusalém e as suas portas, nós vamos encontrar no capítulo 3 de Neemias
uma explicação sobre pelo menos 10 portas. O nome dessas 10 portas. Aí você, né, eu estou apenas recapitulando algumas coisas, amém, irmãos? Eu sei que alguns irmãos faltaram os outros domingos, né, mas aí é bom para você que eu estou resumindo tudo, né? Mas veja, aí você pode falar, pastor, mas espera aí, Apocalipse fala de 12 portas, mas em Neemias capítulo 3 nós temos 10 portas. Por quê? 12, o número 12 na Bíblia, está relacionado a algo completo, conectado com a eternidade. Enquanto que o número 10 significa algo completo, conectado com a terra. Amém? Então o número 10 é algo completo, vinculado à terra, e o número 12 é algo completo, vinculado ao céu. Então, a Nova Jerusalém é a realidade celestial, são 12 portas. Só que a Jerusalém terrena, amém, são 10 portas. Então, se você entender a verdade dessas 10 portas, com certeza você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então, enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos ver as verdades por detrás dessas 10 portas. Então, nós vamos fazer essas associações para entender quais são essas portas que, na verdade, estão abertas para nós. E nós vimos, né, há 2 domingos atrás, as 5 primeiras portas, que eu vou apenas citar o nome delas, né? Então, a primeira foi a porta das ovelhas, que isso fala da salvação, da obra de Cristo na cruz. Nós vimos, em segundo lugar, a porta do peixe, né, representando a porta aberta da provisão financeira, que se multiplica de maneira sobrenatural. Em terceiro lugar, nós vimos a porta velha, ou porta de Efraim, que representa a porta do favor imerecido na direção dos improváveis. E aí eu contei a história para você de Efraim e Manassés, não sei quantos se lembram. Depois nós vimos, em quarto lugar, a porta do vale, que representa a porta aberta da esperança no meio do lugar da provação, no meio do vale. Né? Vale é um símbolo disso na palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, né? São os lugares inferiores. Nós vimos, em quinto lugar, a porta do monturo, representando a porta aberta da libertação do pecado e livramento de todo o poder do maligno. Essas foram as 5 portas que nós vimos há 2 domingos atrás. E no último domingo nós vimos mais 3 portas. Alguém se lembra do nome de alguma das 3 portas do domingo passado? Do cavalo. Essa é inesquecível, né? Porta do cavalo. Pastor, depois eu entrar na porta do cavalo. Calma que nós vamos chegar lá. Então, a 6ª porta, vamos pela ordem, tá bom? Mas pelo menos você lembrou uma, obrigado por quem se lembrou, né? Então, a 6ª, e quem for na célula também, né? Às vezes falha no culto, mas vai na célula e você ouve a palavra, né? Porque é a mesma do culto, não o compartilhamento. A 6ª porta é a porta da fonte, que representa a porta aberta do enchimento e do fluir do Espírito Santo para você prevalecer em toda e qualquer circunstância. Amém? A fonte está aberta para você. Amém? O Senhor Jesus, ele falou, lembra? Quem quiser, né, quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Vem a mim e beba. Ele falou do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. O Senhor sacia você, e depois que você é saciado, depois que você é cheio do Senhor, você mesmo se torna um rio para que outros possam vir a beber. Amém? E é isso que acontece nas nossas células. Né? Nas nossas células, toda semana a gente tem um monte de rio espalhado. Aqui a gente tem um rio concentrado. Você está me entendendo? Todo domingo o rio concentra. Aí está aqui um monte de rio aqui junto aqui. Aí dá aquele aguaceiro. É uma benção, amém? Aí depois, durante a semana, a gente espalha os rios. Aí chega a gente lá na célula cheio de sede, que nunca foi tocado pelo rio. Aí, de repente, ele sente o fluir do rio, por quê? Porque ele merece? Não. É porque tem alguém cheio do rio lá. Tem alguém que entrou pela porta aberta da fonte. Se encheu do Senhor antes. Amém? E aí nós tivemos no domingo passado a 7ª porta, que é a porta das águas. Essa porta representa a porta aberta da palavra de Deus, que nos lava e nos faz crescer na fé, para desfrutarmos da graça. Então, um símbolo da palavra de Deus são as águas também. Você é lavado pela água da palavra, é o que está escrito. E também é o seguinte, quando Jerusalém foi restaurada, né, por Neemias, né, e todos os homens de Deus que cooperaram com ele, foi lido toda a lei de Moisés durante um dia inteiro, de 6 horas da manhã até meio-dia, e conta-se que o povo estava de pé, foi apenas uma leitura, tá bom? Então imagina, que tem gente que acha que o nosso culto demora. Atrasou o culto, pois é. Imagina o culto de 6 horas da manhã, meio-dia, irmãos. Isso é que é culto. Já pensou? Eu gostei desse culto, dessa ideia, desse culto, de 6 a meio-dia. Que horas começa o culto da sua igreja? 6 horas da manhã? É mesmo. Termina que horas? 8? Que 8, rapaz? Não, até meio-dia. Imagina, irmãos. Bem, deixa eu parar de falar aqui. Mas olha só, porque eu preciso falar das outras portas aqui. Apesar que só falta 2, né? Por isso que eu estou um pouco tranquilo. Só um pouco, não muito. Mas vamos lá. Então, nesse dia da restauração das muralhas de Jerusalém, eles leram toda a palavra de Deus.
E a Bíblia diz aqui em Neemias que eles leram diante de uma porta. Qual que você acha que era a porta diante da qual eles leram toda a palavra de Deus revelada naquela época? Era somente a lei de Moisés. Diante de qual porta? Diante da porta das águas. Entende? Então, por isso que essa porta, ela representa esse revelar da palavra. Então, isso é uma porta aberta para você. Por isso, é uma coisa que você tem que entender. Olha para cá, é muito importante isso que eu vou dizer para você. Muito importante mesmo. Meu irmão, a minha Bíblia é a mesma que a sua. A revelação da palavra não está fechada para você. Se você tomar a palavra de Deus sozinho, sabe, com o coração humilde diante do Senhor, fala: Senhor, me explica, me mostra, me revela, fala comigo, o Senhor vai falar com você. Porque a porta das águas está aberta para você também. O acesso para essa abertura da porta das águas é o mesmo acesso que qualquer pastor tem. O acesso é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nos deu o novo e vivo caminho, que nós podemos entrar com ousadia. Então você tem acesso. Você está me entendendo? Mas outra coisa também que eu não posso negar para você, né, que depois eu estava até me lembrando, falei: gente, acho que eu não contei essa parte para os irmãos domingo passado, e você vai ser abençoado, porque eu lembro que eu não falei, mas eu vou falar agora. Tem uma outra questão que você precisa entender sobre a palavra de Deus. Isso é uma questão simples, mas faz toda a diferença para poder renovar em você o seu desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. A palavra de Deus, ela é fonte de vida para a sua vida, mesmo quando você não entende. Como assim, pastor? Veja bem, tem muitas coisas dessa vida, desse mundo, que nós recebemos o benefício. Acompanhe meu raciocínio para você entender esse princípio. Então, tem muitas coisas nesse mundo que nós somos beneficiados por essas coisas, sem que a gente entenda completamente como funcionam essas coisas. Um exemplo, por exemplo, o ar-condicionado. Quantos aqui estão sendo beneficiados pelo ar-condicionado? Aleluia, amém? Teve um irmão que me procurou essa semana, disse que vai dar 2 cortinas de ar de presente para a igreja. Aleluia. Tem alguns meses que eu estou planejando comprar esse negócio, mas não deu até agora. Aí o Senhor foi e achou um irmão que falou: pastor, quanto que é? Onde que é? Me fala. Inclusive, eu estou procurando esse irmão aqui. Meu Deus, cadê esse irmão? Eu não estou vendo ele aqui, não, mas ele disse que vai dar. Ele é líder nosso, alguma coisa aconteceu. Vou mandar uma mensagem para ele: irmão, você não foi no culto domingo? O que aconteceu? Eu falei: não, pastor, não deu. Falei: mas a cortina de ar? Não, pastor, essa semana eu vou dar. Não, então tudo bem. Não tem problema ter faltado o culto, né? Olha para cá. Está perdoado. Olha para cá. Mas eu não estou vendo esse irmão aqui mesmo, não. Estou olhando aqui. Acho que não. Mas, enfim. Mas ele é uma bênção. Ele é um homem de palavra, um homem de Deus, honrado. E aí o que acontece? Irmãos, nós estamos recebendo o benefício do ar-condicionado que climatiza aqui o ambiente. Agora, se você me pedir para explicar como que isso acontece, como que funciona esse negócio de um trambolho desse, você põe a energia devida nele, e aí ele produz, no lugar quente, um ar frio, gelado. Como que explica isso? Não sei. Eu não sei como funciona essa coisa. Mas só porque eu não sei, eu deixo de receber o benefício? O que você acha? Sim ou não? Não. Celular também, né? Um smartphone, né? Uma coisa dessa aqui. Então, como é que funciona esse negócio de um monte de gente ligar ao mesmo tempo, falar ao mesmo tempo no mundo, né? E aí tem Bíblia aqui dentro, tem um WhatsApp, rede social. Como é que funciona essa tecnologia? Né? Hoje em dia, se aproxima um celular do outro, os dois conectam, só de aproximar. Que negócio. Né? Eu tenho outro celular, um celular secundário, né? da mesma marca, né? Do mesmo tipo. Aí, às vezes, eu aproximo um do outro para juntar os dois para carregar, aí eles até dão uma vibrada, que eles estão conectados. Eu falei: que é isso? Sai, está repreendido. Parece um negócio espiritual estranho, sei não. Mas, enfim, como é que funciona essa conexão? Eu não sei explicar, argumentar. Não, isso é por causa disso, por causa daquilo. Não sei. Mas, veja, eu desfruto do benefício mesmo não entendendo como funciona? Sim ou não? Sim. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão. Tome a palavra de Deus todos os dias, tipo todos os dias. Pega e lê. Pastor, eu não entendo tudo. E você acha que tem algum pastor? Vou repetir. Você acha que tem algum pastor que entende tudo também, 100%? Tem não. Nem o pastor Luiz. Entendeu o que eu quero dizer? Não entende. Então o que a gente faz? A gente toma todos os dias e lê. E lê. Como alimento, como suprimento, como comida, como fonte de renovo, como porta das águas. Sabe, que lava você, que purifica você, que renova você. Meu irmão, faça um teste. Faça um teste essa semana. É como eu falei para os irmãos semana passada.
Se por alguma razão você parou com essa disciplina da leitura bíblica diária, meu irmão, comece pelo Novo Testamento e comece agora. Né? Leia aí pelo menos 4 capítulos por dia, de repente 2 de manhã, 2 à noite antes de dormir. Meu irmão, eu te garanto, não tenha dúvida alguma, não tem dúvida alguma disso. Como que a sua vida vai melhorar em uma semana? Sabe, a sensação de leveza, sabe, a sensação de encorajamento, é uma outra disposição. A sua sensibilidade em relação à voz do Senhor, amém? A sua sensação, sabe, de fardo sendo removido. Você vai ver como que isso é diferente para você. É impressionante, o Senhor vai abrir os seus olhos. Mas mesmo aquilo que você não entende, meu irmão, coloque diante do Senhor. Senhor, eu não entendi isso. Me explica. E se mesmo assim ainda você não entender, meu irmão, em breve você vai acabar entendendo. É como o pastor Luiz dizia antigamente, bem no começo da videira, acho que a Cindy deve se lembrar, né, que estava lá nessa época, lá em Goiânia, o pastor Luiz ele tinha uma expressão, falou, irmão, aquilo que você não entendeu, coloca no seu freezer espiritual. Deixa congelando lá, que uma hora você põe para fora, descongela e vai ser uma bênção para você. Você está me entendendo? Amém? Aleluia. Então, simplesmente, leia. Leia, leia, leia. E depois, em 8º lugar, nós tivemos, no domingo passado, a porta dos cavalos. Essa foi lembrada, né? Então, o que é essa porta dos cavalos? Os cavalos representam guerra, batalha na Bíblia. E eu até expliquei para os irmãos uma curiosidade, no domingo passado, que essa é uma das razões porque que, na maior parte dos países, pelo menos do mundo ocidental, não se come carne de cavalo. Né? Porque a princípio, né, não tem nada de errado, né, na carne do cavalo, é uma carne magra, né, uma boa carne, né, porque come-se carne de boi, de vaca, por que não come carne de cavalo? Já parou para pensar? Tem alguns países, poucos países, onde é permitido. Qual que é a ideia desse barulho aqui? É só para chamar a atenção, tem alguém dormindo? Ah, não, é o quê? A pilha? Mas está na metade aqui, mais ou menos, aqui. Será que é? Ou não? Não, será que precisa trocar? Som. Irmãos, V energético, agora pilha nova. Alguma coisa está me dizendo que eu tenho que falar muito hoje. Você não acha, não? Aí, meu irmão, o barulho continuou, mas deixa para lá, vamos continuar. Então, a porta dos cavalos. Estava falando para os irmãos sobre a carne de cavalo. Por que não se come? É simplesmente por uma consciência dos homens mesmo, de maneira geral, de respeito ao cavalo. Por quê? As grandes guerras da história da humanidade foram travadas com o homem em cima de cavalos. Então, os cavalos fazem parte da história humana, especialmente fazem parte da história masculina no meio das guerras. Então, o homem ele não consegue lidar com isso. Fala, gente, como é que a gente montou os cavalos durante tantos anos, vencemos tantas guerras, eles foram sacrificados junto conosco, no meio das batalhas, agora eu vou matar o bicho, vou como ele? Não posso. Então, isso fere a consciência masculina. Você está me entendendo? Então, o homem ele não suporta essas coisas. É uma coisa inadmissível para ele. É tipo um respeito especial pelo animal, porque é o principal animal envolvido nas guerras, ou praticamente o único animal envolvido nas batalhas, nas grandes batalhas da humanidade. Né? Geralmente, a pessoa fala muito do cachorro, né? Desse universo pet aí da vida, mas, no que diz respeito a contexto de guerra, o cavalo que é envolvido. Então, tem um respeito. E o cavalo, ele realmente é um símbolo na Bíblia também de guerra. Então, o que é a porta dos cavalos? Está lá em Neemias 3:28. Isso fala de guerra, mas de guerra em que sentido? Todos nós estamos envolvidos em algum tipo de batalha, tá bom? Ninguém aqui é livrado de batalha. Até por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse: no mundo tereis o quê? Guerra, batalha que provoca aflição. Você está me entendendo? Então isso fala das guerras. Só que no meio das guerras, eu tenho uma boa notícia para você. A porta dos cavalos é justamente essa porta da vitória. É a porta que torna você um bom soldado de Cristo Jesus, para que você vença todas as suas guerras. Você é mais do que vencedor desde o início, desde antes de qualquer batalha que você possa enfrentar. Mas haverão batalhas. Amém? Enquanto nós estivermos aqui. Mas qual que é a 9ª porta? E agora sim nós vamos para as 2 portas finais. Tá bom? Vamos lá para Neemias 3:29, por favor, coloca aí. O Júlio César conseguiu baixar a imagem? Ótimo. Daqui a pouquinho, espera aí. Então, Neemias. Oh, meu Deus, toda vez eu fico falando números de Neemias. É o arquivo do N, né? Eu estou misturando. Mas vamos lá.
Depois dele separou Zadok, filho de Imer, porque isso aqui é a história, né, de Neemias, né, e sua equipe restaurando as portas. Depois dele separou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, calma aí, irmão, deixa eu ir no verso 29, nem terminei. Filho de Secanias, guarda da porta oriental. Guarda da porta oriental. Então, o que é essa porta oriental? Como o próprio nome já diz, né, a porta que ficava diretamente a leste da área do templo, localizada onde hoje é a atual Porta Dourada. E aqui entra uma questão muito peculiar sobre essa porta, que é a 9ª porta. Né? Eu falei de 8 para os irmãos, agora nós vamos ver a 9ª e a 10ª, né, das 10 portas de Neemias, que traz esse sentido completo, conectado com a vida na terra, porque é onde nós estamos hoje. Amém? Então, qual que é a peculiaridade dessa porta? É que a porta oriental, até hoje, ela existe. Até hoje existe a porta oriental. Né? Então, o que acontece? O povo de Deus entrava no templo, né, porque o templo foi destruído. Né? Você sabe que, dentro das questões proféticas, né, do final dos tempos de Apocalipse, envolve a reconstrução, né, do 3º templo, tá bom? E uma das coisas que sobrou do último templo é essa porta, a porta oriental. Então, ali da região do templo. É a única das portas que foi preservada. Então, o povo passava por essa porta, esse era o caminho para eles adorarem o Senhor e apresentarem as suas ofertas e sacrifícios. E aí eu pedi para os irmãos, né, baixaram a imagem, coloca aí para mim, por favor, dessa porta lá em Jerusalém. Né, enquanto você não vai lá, você não vai até a porta vem até você, aleluia. Então vamos lá, isso, maravilha. Então, aquilo que você está vendo ali à esquerda, aquela cúpula dourada, é justamente onde era o templo de Israel e onde deve ser reconstruído o 3º templo. Só que esse lugar, né, que é chamado, né, de Domo da Rocha, aquilo ali hoje é uma mesquita islâmica. Então, olha o problema. Então, para que se cumpra, né, algumas profecias do final dos tempos, esse lugar vai ter que ser tomado pelos judeus, e aí você começa a entender algumas questões, né? Por que será dessa guerra, né, lá em Jerusalém, né, com os islâmicos e tudo e tal? Esse tipo de guerra que está acontecendo agora, no tempo que nós vivemos, tá bom, meu irmão? Tem grande chance de ser ou de se tornar um acontecimento profético que é esperado há séculos, que é o povo de Deus tomar esse território que hoje está na mão dos muçulmanos. Porque para o judeu, a reconstrução do templo tem que ser no Monte do Templo, tem o endereço certo. Para o judeu não serve. Não, vamos reconstruir o templo em outra parte de Jerusalém. Não, o judeu não aceita isso. Até porque teve uma direção de Deus onde o templo deveria ser construído. Só que onde o templo deve ser reconstruído, hoje é território islâmico, é dos muçulmanos, onde está, né, aquela cúpula dourada ali. Só que aonde está ali a porta, você tem um cursor aí, não tem? Parece que eu estou vendo a mãozinha ali. Isso, maravilha. Você está vendo ali aquele paredão, aquela parte ali das 2 portas? Amém? Aquela é a porta oriental. Essa é a porta que existe desde aquela época de Neemias. Amém? Que foi restaurada. Só que, o que acontece? Ela existe até hoje, né? Porque não sei se você sabe, resumindo um pouco aqui de história para você, pode deixar a imagem aí. Existe até hoje, né, essa porta. Né? Os romanos, eles destruíram o templo depois do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra, era como se fosse uma profecia de duplo cumprimento. Muitas profecias da palavra de Deus têm mais de um cumprimento, ou seja, ela se cumpre de diversas formas. O Senhor Jesus Cristo ele estava falando do templo ser destruído, se referindo ao seu próprio corpo, amém, que ele iria morrer e ao 3º dia ressuscitaria, mas ele falou também de um aspecto profético em relação ao templo que seria destruído, e foi o que aconteceu. Então, né, pouco tempo depois do Senhor Jesus Cristo, né, algumas décadas à frente, os romanos tomaram Jerusalém e destruíram o templo. E aí depois o templo foi reconstruído, né, pelos bizantinos. Quando os turcos tomaram Jerusalém, eles chegaram em Jerusalém e eles fizeram algo que está feito ali até agora, que permanece da mesma maneira, que é o seguinte: eles lacraram a porta. A porta está fechada. Está vendo que a porta lá está fechada? Está fechada ou está aberta? Como é que é? Dá para atravessar aquela parede ali? Tem o desenho da porta. Você vê o vão da porta. Mas tem como atravessar aquela porta ali, sim ou não? Não. Então, ela está aberta ou fechada? Fechada. Está fechada. Só que tem uma coisa curiosa. Essa imagem que nós estamos vendo é justamente a posição
de onde está o Monte das Oliveiras. O pastor Luiz ele até compartilhou conosco uma vez, né? Em algum momento eu vou lá em Jerusalém, lá em Israel. Eu ia... Como é que é? No ano passado, não é? Que eu falei? Mas aí teve a guerra. Eu já quase fui 2 vezes. Aí nas 2 vezes que eu ia, irmãos, teve guerra. Essa porta dos cavalos aí, meu Deus do céu. Parece que eu estou nessa porta, tem que sair dessa porta, gente. Mas eu estou saindo, amém, irmãos? Uma hora eu vou. Ele está marcando a viagem agora para esse ano. Novembro, né? Mas eu confesso, assim, abrindo meu coração, né, que eu não estou querendo ir, não. Estou tão preocupado, empenhado aqui no nosso crescimento, que eu quero viajar para lugar nenhum. Quero ficar focado aqui, porque nós precisamos de crescer muito, amém, irmãos? Sério, realmente. Mas olha só, a porta fechada, eu estava falando do local, né, da imagem. Essa imagem que nós estamos vendo é da posição de alguém que está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele fica em frente à porta oriental. Você está me entendendo? E por que isso é importante para nós? Você pode estar se perguntando. Porque é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Lá em Zacarias 12, eu não tenho tempo de mostrar para você, mas está lá em Zacarias 12, depois você pode conferir, tá bom? Então, em Zacarias 12, tem uma profecia que diz que o Senhor Jesus Cristo, na volta, quando ele vier corporalmente, visivelmente, amém? Quando ele vem montado em cavalo branco, né, como está escrito em Apocalipse, a Bíblia diz que tem um lugar exato onde Jesus chegará. E ele vai chegar e vai pisar nesse monte. E qual é o monte aonde ele chega quando ele vem dos céus visivelmente e todo olho verá? É justamente qual monte? O Monte das Oliveiras. É esse monte de onde alguém, entendeu? A imagem de quem está no monte, olhando para o templo, vê essa porta. Entendeu? Então, o Monte das Oliveiras está em frente à porta. Logo, o que vai acontecer? Essa porta oriental, ela está falando o que para nós? O que significa a porta oriental? A porta oriental, ela representa ou ela aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, conforme Zacarias 12, ele vem, pisa o Monte das Oliveiras, que vai se fender ao meio, e ele vai e entra pela porta oriental. Essa porta será aberta novamente, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa porta ela foi selada por esse propósito. Amém? Para que ela seja aberta por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. E a porta é exatamente em frente ao monte onde o Senhor Jesus Cristo voltará. Então ele pisa nos montes, no Monte das Oliveiras, aliás, e o próximo passo dele é em direção à porta. Ele vai reabrir essa porta. Você está me entendendo? Agora, veja, a volta do Senhor Jesus Cristo, é importante explicar para você, especialmente você que às vezes vem de outra igreja, de outra comunidade, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela ocorrerá em 2 etapas. Quantas etapas, irmãos? 2. Lá em João capítulo 14, agora vamos lá para a palavra de Deus mais uma vez. Abra aí, por favor, João 14, verso 1. Evangelho de João 14, verso 1. Está escrito. Olha só o que ele diz, estava dizendo para os discípulos sobre a sua partida, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos lá, continua, vamos até o verso 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? Por que o Senhor Jesus Cristo foi? Ele foi preparar um lugar para você. Veja a nobreza do Senhor, a gentileza do Senhor, o amor do Senhor, a doçura do Senhor. É Ele que vai preparar o lugar para nós. Ele que vai, sabe, preparar o espaço para nós. Não somos nós que preparamos para Ele. Veja o tanto que o nosso Senhor é humilde. Porque quem prepara o lugar, normalmente, é quem está numa posição inferior, não é? É o inferior que prepara para o superior chegar. Mas aqui é invertido. Veja o coração do Senhor, o tanto que Ele é bondoso, amoroso, humilde. Amém? Então Ele vai nos preparar lugar. E aí no verso 3 está escrito: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia! Então veja, o Senhor Jesus Cristo, a volta dele acontece em quantas etapas, irmãos? 2 etapas. Tive a sensação, parece que cortou o microfone por um instante aqui, mas não cortou não, né? Em 2 etapas. Qual que é a primeira etapa da volta do Senhor Jesus Cristo? É o que nós chamamos de arrebatamento.
Pastor, onde que esse arrebatamento está revelado na palavra de Deus? Esse é o motivo de eu ter lido esse texto com você. Aqui é um dos textos onde o Senhor Jesus Cristo está dizendo, nas entrelinhas, talvez não ficou claro para você, mas vou te explicar, sobre essa primeira parte da volta dele. Que somos nós sendo tomados por ele em secreto. Sabe, como que sendo raptados. Desapareceremos, seremos arrebatados. Ninguém vai ver, não tem nenhum aviso. Isso pode ser a qualquer momento. A Bíblia não fala exatamente qual que é o prazo entre o momento do arrebatamento e o momento da volta visível do Senhor Jesus Cristo nos ares. Tem que ser pelo menos 7 anos. Por que eu falo pelo menos 7 anos? Que é o período do governo do anticristo. Os vencedores certamente serão arrebatados e não serão governados pelo anticristo. O anticristo vai governar durante 7 anos, né? E na metade do seu governo, ele vai rasgar os seus acordos com Jerusalém e vai se manifestar o que ele de fato é. Então, os vencedores, amém, serão arrebatados antes. Então, pelo menos 7 anos antes da volta visível do Senhor. E quando será a volta visível do Senhor? É no final do governo do anticristo. Amém? Quando o Senhor virá nos ares, montado no cavalo branco, né, como você já sabe. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui no verso 23? No verso 3, aliás. E quando eu for e vos preparar lugar, e ele foi já, amém? Ele foi. Então já foi preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Opa, peraí, como é que é isso? Voltarei e vos receberei. Não é uma coisa meio estranha? Como é que ele volta, né? Como que é isso? É porque o arrebatamento é um aspecto da volta do Senhor. Só que ninguém verá ele vindo, mas aqueles que forem tomados por ele serão recebidos por ele. O arrebatamento é o Senhor nos recebendo no lugar onde ele preparou. É ele nos recebendo como um bom anfitrião, sabe? Abrindo a porta da casa. Venha, pode vir, seja bem-vindo. Preparei o lugar para vocês. Pode vir, esse é o arrebatamento. Voltarei e vos receberei. Para quê? Para mim mesmo. Ele quer você, meu irmão. A recompensa do Filho de Deus são os filhos de Deus vencedores. Esse é o prêmio do Senhor. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, estejais também. Então você percebe que no primeiro aspecto da volta do Senhor, nós seremos recebidos aonde Ele está. Nós seremos recebidos aonde Ele está. Ele já está na glória. Então o primeiro aspecto da volta do Senhor somos nós indo a Ele por ocasião do arrebatamento. Entende? Para que onde eu estou, estejais também. É Ele nos chamando para cima. É Ele fazendo a colheita dos primeiros frutos maduros. São como 2 colheitas. Você está me entendendo? Então, aqueles que amadureceram antes, serão tomados antes. Só que tem uma outra parte da colheita que não amadureceu ainda, que está verde. É aquele irmão azedo, né? Não tem nenhuma doçura. Você está me entendendo? É irmão difícil, não quer se envolver com nada, está sempre com raiva de todo mundo, não quer participar, aquela coisa toda. Está verde, tadinho, não amadureceu. Não tem doçura, está azedo. Aí o que acontece? Vai ser colhido depois. Será arrebatado ou ficará? Vai ficar. Você está me entendendo? Eu não sei quando é você, mas eu quero ser tomado pelo Senhor, arrebatado. Amém. Então a porta oriental, que é uma porta aberta, ela está aberta para todo mundo, você está me entendendo? Está aberta para você. Mesmo você que hoje se sente parte dos frutos azedos, que não amadureceram. Nem o sol amadureceu, é sol, sol, sol de luta sobre você, e nem com o sol o cidadão não amadurece. Até porque fruto também amadurecido pelo sol, acaba que também não é a mesma coisa do fruto amadurecido devidamente. Não é assim que acontece com qualquer fruta? Então, ele vai retornar primeiro para os seus, os dele. Amém? É ele nos recebendo, é ele nos chamando para casa, para o lugar que ele preparou para nós. Só que existe um segundo aspecto, ou uma segunda etapa da volta do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 3,13, coloca aí para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 3,13. Isso. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai,
na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Agora, isso aqui é um outro momento. Uma coisa é o Senhor receber alguém. Outra coisa é o Senhor vir para alguém. Você percebe? São duas etapas, dois momentos da volta do Senhor. Então, o Senhor receber alguém é o quê? Arrebatamento. Ele está esperando lá para a gente chegar. Ele está esperando lá. Nós que vamos. Ele vai nos receber no lugar que Ele preparou. O que Ele está fazendo agora? Preparando o lugar para a gente. Aleluia. Ô, meu irmão, quando minha mulher fala para mim que ela está preparando algo para mim, um lugar para mim, uma comida para mim, qualquer coisa para mim, irmãos, eu já fico empolgado. Que minha mulher é uma benção. Quando ela fala, vou preparar algo para você, fala, aleluia. Eu já fico, se ela falar à noite, eu não durmo. Eu fico ansioso, assim, ai meu Deus, o que essa mulher está preparando para mim? Aleluia. É um negócio impressionante, né? Quando eu chego lá em Goiás, né, que eu vou lá para as reuniões, né, com o pastor Luísio, né, da supervisão aqui da vinha e tal. Aí minha mãe, ela sempre pergunta, filho, que dia que você está vindo e tal? Eu vou preparar uma comida para você. Meu Deus do céu. Aí eu já tenho que começar a fazer dieta, né? Porque comendo em casa de manhã é sempre... é muito, entendeu? Você come um pouco, poxa, menino, está comendo pouco, o que foi? Aconteceu? Está doente? E para toda mãe, o filho está sempre magro, né? Alguém precisa avisar para as mães, que não é assim, entendeu? Porque para a mãe o filho está bonito e magrinho, sempre. Mas tem uns que... Enfim, deixa para lá. Aí acontece. Mas veja, por que eu estou contando isso para você? Meu irmão, se minha mãe preparar uma comida para mim, já me gera boas expectativas. Se a minha esposa preparar qualquer coisa para mim, já me gera enormes expectativas. Imagina o Senhor de toda glória, o Todo-Poderoso, sabe, aquele que te ama, aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim escolheu você, te perdoou, te redimiu, te lavou, te libertou, te purificou. Aí ele vai e fala, eu vou preparar um lugar para você. Ah, meu irmão, isso era motivo da gente não dormir hoje à noite, pelo menos. Né? Eu falei, Senhor, como é que é esse lugar que o Senhor vai preparar? O Senhor está preparando para mim, logo para mim. Nem eu prepararia algo para mim, e o Senhor está preparando para mim. Não é verdade? Ele está preparando para você. O melhor para você. Percebe? Por isso que quem vê, sabe, a preciosidade disso, se torna um crente vencedor. Ele responde, ele quer se envolver, ele quer frutificar. Você está me entendendo? Ele quer honrar o nome do Senhor. Ele se sacrifica, ele não mede esforços. Percebe? Porque como noivo apaixonado, ele sabe, fala, peraí, meu noivo está preparando para mim o lugar nosso, meu e dele. O meu noivo foi na frente e ele diz que vai ficar muito bom o que ele está preparando para mim. Aí a noiva apaixona mais ainda, fala, vai ser bom demais, como é que vai ser isso? Quem que é a noiva? Diga eu. Só os homens, diga eu. É isso, é noiva, firme e forte, aleluia. É a igreja. Se você é da igreja, faz parte da noiva. Então o noivo foi na frente preparar o lugar. Mas para quem? Para a noiva que está querendo casar rápido. Porque por incrível que pareça, tem noiva... Deixa eu pensar. Tem noiva devagar, né? Eu estava tentando pensar alguma palavra aqui que não ofendesse tanto. Lerdo é forte demais ou não? Assim? Lerdo, leso, não? Né? É tão sujeito aí na internet que... Tu é leso, é? Como é que é? Não é? Então, cara, engraçado aqui de Recife. Um pastor lá de Curitiba que mostrou um vídeo desse. Vai lá da sua terra. Quem que é, rapaz? Você está passando muito tempo na internet, irmão. Nem eu que sou de lá conheci esse cidadão. Então, tem noiva lerda, lesa, que não está com pressa de casar. Sinceramente, noiva que não está com pressa de casar, sinceramente. Se eu conhecer, imagina, né, um exemplo. Se eu conhecer uma irmã da igreja, que está noiva de um rapaz da igreja, e o rapaz está querendo casar, fazendo tudo para casar, e a irmã está... Sabe, está toda lerda, lesa, né, sem pressa nenhuma, não querendo casar. Irmãos, eu rapidamente, assim, longe da irmã, claro, vou chegar no irmão, vou, irmão, é golpe. Entendeu? Sai fora. É fria, não casa não. Não é? É sério. Como é que
Como é que o noivo vai querer casar com a noiva que não está querendo o noivo? Você está me entendendo? Parece que só uma parte quer e a outra não quer. Amém? Por isso uma coisa, meu irmão, para terminar essa parte aqui, ou quase terminar, né? Eu acabei de ler um outro texto ali. Olha para cá. Para resumir, quando você fica na dúvida, né? Uma coisa que você pode guardar, muito simples. Pastor, quem é o vencedor que vai ser arrebatado? Porque eu quero ser arrebatado. Eu não quero ficar para trás, amém? Pastor, quem ficar para trás é porque não é salvo? Não. Então tem crente que faz parte da noiva. É o que eu estava falando, é a noiva, a virgem nécia. Vamos usar uma palavra bíblica, né? Nécia. Mas eu acho que nécia é mais pesado do que... Não é? Eu acho. Mas está na Bíblia. Então eu vou falar mais forte. É virgem nécia. Eita, noiva nécia. Já pensou? Eu acho mais forte do que leso e lerda. Não, é a nécia. É a virgem nécia. O noivo chegou, não tinha azeite sobrando. O que aconteceu? Ficou para trás ou foi com o noivo? Ficou para trás. Mas a virgem prudente, que é apaixonada, tem azeite sobrando. Por que tem azeite sobrando? Porque busca demais. Porque quer muito. Porque está apaixonada. Então, se for você guardar uma única coisa sobre ser vencedor, ouça, uma única coisa. Pastor, o que é ser vencedor? Vou te falar. Noiva apaixonada. Guarda só isso que você vai chegar lá. Noiva apaixonada. Noiva apaixonada. É só isso. Noiva apaixonada. Noiva apaixonada. Eu me lembro, teve um grande homem de Deus, foi um grande pregador, evangelista, apesar de eu não concordar com a teologia dele, mas foi um homem de Deus cheio do fogo, da unção, ganhou muita gente para Jesus pelo ministério dele. Era um pregador norte-americano chamado Charles Finney. Ele era advogado, né, antes de se dedicar ao ministério, e ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado. Chegou uma época da vida dele que ele era convidado para pregar em muitos lugares, estava a agenda cheia, lotada, viajando demais, viajando, que ele pregava, era aquele mover e tal, muita gente sendo convertida. Só que aí, sabe o que ele fazia? De vez em quando ele cancelava a agenda. Imagina que situação. A gente convida aqui, pastor Ricardo Guimarães vai pregar. Aí chega na conferência lá em Caruaru, pastor Ricardo Guimarães não veio. Eu falei, mas não é possível, irmão. Nós convidamos, pagamos a passagem, contamos para todo mundo que você viria, não veio. Situação desagradável, né? O povo fica frustrado. Mas por que eu estou falando isso do Charles Finney? Sabe por que de repente ele cancelava algumas agendas? É porque é o seguinte, ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado. Todas as vezes que ele percebia que o coração dele estava se esfriando em relação ao Senhor, ele percebia a chama se apagando, ele parava tudo, ia para dentro de um quarto, se retirava a algum lugar e orava, buscava o Senhor, jejuava, lia mais uma vez a palavra, até ele perceber a chama começar a queimar mais uma vez no coração dele. Dias atrás eu estava com o pastor Wilson, pastor da nossa igreja lá em São Paulo, uma mega igreja, né? Lá são cerca de 20 mil irmãos, a nossa igreja lá na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, são mais de 30 prédios, se eu não me engano, 32 prédios. Então, tem acontecido uma grande obra lá, e eu tive o privilégio de estar reunido lá com o pastor Wilson, né? Mês que vem eu vou lá novamente. Estar com ele. E aí uma expressão que ele usou que eu achei interessante. E faz sentido, conectado com isso. Quantos irmãos aqui tem carro? Carro ou moto? Deixa eu ver aqui. Carro ou moto. Ótimo, maravilha. O que acontece? Existe um mau hábito que alguns motoristas têm. E eu falo que é mau hábito porque isso não é bom para o seu automóvel, seja uma moto ou seja um carro. Que é o quê? Andar na reserva. Porque a reserva é só um aviso, né? O certo seria, um pouquinho da reserva, você pôr gasolina de novo, não é? Ou etanol que seja. Enfim, pôr combustível de novo. Não é assim? Mas tem irmão que só anda na reserva. Meu Deus do céu. Eu entendo que tem épocas de muita luta, né? Oh, Deus. Eu lembro uma época, morro de medo dessa época voltar, mas não vai voltar não, em nome de Jesus, porque eu já entrei pela porta do peixe. Lembra da porta do peixe? Alguém lembra aí? Amém? Quem entrou também, amém? Amém. Lembra uma vez o irmão lá de Camaragibe, inclusive. Eu vivia dando carona para ele, levando ele para um lado, para o outro e tal, não sei o quê. E o irmão curioso, sabe aquele irmão que fica olhando que não precisa, né? Por que não só pega carona e, né? E fica quieto, né? Tem uns irmãos que é curioso demais, fica olhando o painel do carro, para quê? Vai cuidar da sua vida, né? Como diz o coach lá, né? Mas enfim, esse irmão estava cuidando de mim, né?
Ele olhou, tal, não sei o quê, várias vezes declarando para ele. Eu falei, ô, pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Ele fala rápido, sabe? Você fala, irmão, pode perguntar, fica à vontade. Pastor, aquele ponteiro ali, o que é? Do painel do carro, né? Aí era o do tanque do combustível. Eu falei, irmão, é o do tanque de combustível, você não está vendo? Tem até uma bombinha ali de combustível, dá para perceber que é do tanque de combustível, né? Eu falei para ele. Ele falou, não, tá bom, eu imaginava que era mesmo. Mas, pastor, por que esse ponteiro ele nunca vai mais para lá? Toda vez que eu entro. Eu falei, porque eu não gosto. Mentira. Olha para cá, mentira. Olha para cá. Ele estava falando que nunca viu carro assim, nem com meio tanque. Uma luta, né? Mas passou, viu, irmão? Passou. Amém? Enfim, aí tem irmão que só anda na reserva. Você fica andando na reserva, fica o resíduo, sabe, de tudo aquilo que não presta nesse combustível brasileiro, que é excelente, não tem nenhum problema com o combustível brasileiro, é tudo muito bom, né? Só que não, você está entendendo? Ironia, contém ironia, amém? Só para você saber. Então, não é bom para queimar bomba de combustível, uma coisa que geralmente é cara também, dá problema. Então, não fique andando na reserva, amém? Alguém pode dar um conselho para o irmão que está do seu lado? Mesmo que ele não tenha carro, fala para ele. Fala, meu irmão, mesmo que você não tenha carro, fala para ele. Não fique andando na reserva. Olha para cá. Presta atenção, olha para cá. Quantos fazem parte aqui das virgens do Senhor, amém? Amém. Cadê os homens aí, amém? Qual que foi a diferença das virgens prudentes para as virgens nécias, lesas, lerdas? Reserva no tanque. Está entendendo? E a outra? Tanque cheio. Tanque cheio. Tem crente que só vive na reserva. Na reserva do Espírito, na reserva da oração, na reserva da leitura da palavra, ele está só na reserva, ele dá uma orada, ele dá uma lida, de vez em quando vai no culto, quando dá, vai na célula, ele às vezes se envolve, de vez em quando é intenso, ele só anda na reserva. Aí depois funde o motor, ele fala, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, estou querendo desistir, não quero mais nada, nem ninguém, inclusive o senhor sai daqui. É quase, você acha que isso acontece, não é? Sei. Mas é isso, é o quê? Reserva. Faz mal, meu irmão. Não faz bem. Por isso, não fique na reserva. Então, o Charles Finney, como eu estava contando para você aqui agora há pouco, estava lá aquela sequência de pregação, aquela agenda doida, vai num lugar, vai no outro e tudo tal. Quando ele percebia que estava chegando na reserva, falou, opa, peraí, tem que encher o tanque. Tem que estar cheio. Você está me entendendo? Então, essa é a prontidão necessária para que você realmente faça parte daqueles que irão se encontrar com o Senhor e serão recebidos por Ele. Porque uma coisa é ser recebido pelo Senhor, outra coisa é ser encontrado pelo Senhor quando Ele vier. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser daqueles que foram recebidos. Por isso, meu irmão, fica a dica. Encha o tanque, não ande mais na reserva. Não ande mais na reserva. Tem que encher o tanque. E aí o que acontece? Falando da volta do Senhor Jesus Cristo, desses dois aspectos, A Bíblia fala, lá em Apocalipse 22:16, que ele aparecerá como a resplandecente estrela da manhã. Só que lá em Malaquias 4, fala que ele vem como sol da justiça. Então veja, em Apocalipse 22, estrela da manhã. Malaquias 4, sol da justiça. Eu não sei se você sabe, entende um pouco aí de astronomia, mas a estrela da manhã, ela tem esse nome, porque normalmente é a última estrela a se apagar, vamos assim dizer, na nossa perspectiva, porque esses astros, eles acabam recebendo, na verdade, a luz do sol, Então, é como se fosse a última estrela que você consegue perceber no final da madrugada. Para você enxergar a estrela da manhã, o que acontece? Você precisa estar acordado enquanto todos estão dormindo. Você está me entendendo? Ninguém normalmente vê, agora estou falando de vida natural, entendeu isso? Então, ninguém normalmente vê a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã é aquela estrela última que ainda está brilhando no finalzinho da madrugada e no começo da manhã. Então, isso é a estrela que só enxerga quem está acordado quando todos estão dormindo. Eu pergunto para você,
Em relação a essa época que nós vivemos num período de trevas ou num período de luz? O que você acha? Trevas. Trevas cada vez maiores. Trevas cada vez mais densas. Só que na época das trevas, na época da madrugada, na época da noite, o que se faz normalmente? Naturalmente dizendo, no momento escuro do dia normal, do nosso dia a dia. Tem um momento da luz, né, do sol, e tem um momento, né, onde você tem só a luz do luar, no máximo. Né? Nesse momento, naturalmente dizendo, é o momento para ficar acordado ou dormindo? Naturalmente dizendo, não espiritualmente, naturalmente. Acordado ou dormindo? Dormindo, não é? Só que agora vamos trazer isso para a realidade espiritual. Na vida espiritual, nós estamos vivendo um período de trevas. É o final dos tempos. Só que tem crente que está dormindo. Ele é como se fosse a virgem nécia. Só anda na reserva. Ele é crente, mas vive na reserva. Tem pouco combustível. Tem um foguinho, entendeu? O negócio não acende para valer, não. Tem um conhecimento, né, de um versículo de outro. Eu vi um vídeo recentemente, eu preciso começar a compartilhar esses vídeos, né? Porque rede social quase que só tem coisa inútil, mas tem algumas coisas úteis, né, de vez em quando. É impressionante como é que tem algumas coisas. E aí eu lembro um vídeo, né, e o Instagram fica tentando prender a gente, você sabe disso, né? Aí ele descobre o que você quer ver. Então o Instagram vive mandando uns vídeos legais de crente, assim, que eu acho interessante. Eu estou quase gostando dele, mas eu sei que é laço. É laço, é laço, é laço, é laço. É laço. O golpe está aí, né? Eu sei que tem um golpe lá. Por isso que eu desinstalei de um celular, só está no meu celular secundário, o Instagram. No meu celular principal, ele não está lá mais, não. Arranquei de lá. Enfim. E aí, como é que é o vídeo? É um cara, eu não sei em qual país, eu só sei que é algum lugar onde se fala inglês, né? Ele está fazendo uma entrevista na rua. Dá para perceber que é um cara crente. Aí ele chega, está entrevistando as pessoas. Pergunta, tudo bem? Tá, como é que está? Qual que é a sua religião? Qual que é a sua fé? Aí ele fala, não, eu sou cristão. Ah, é? Você é cristão? Aí vai perguntando, cristão, tal. Faz uma pequena entrevista com vários cristãos. Ele fala, não, então você é cristão e tudo? Vem cá, fala um versículo da Bíblia aí para mim. A pessoa, versículo da Bíblia? Aqui no meio da rua, do nada, assim. Mas, de repente, assim, tem que falar um versículo? Rapaz, me fugiu agora. O cara não conseguia falar um versículo da Bíblia. Ele diz que é cristão, é o povo que crê na Bíblia aqui. Beleza. Irmãos, sério. Não sei se foi de propósito, mas no vídeo nenhum consegue falar. De certos que conseguiram, ele tirou do vídeo, porque eu acho que era para poder criticar o crente mesmo, né? Só que aí, irmãos, ele perguntou para o mesmo número de muçulmanos. Qual é a sua fé? O que você acredita? Ele falou, não, eu sou muçulmano. Ah, é? Cita um trecho do Alcorão para mim. Irmãos, o cara vai citando lá, porque como é que eu vou citar o Alcorão? Você sabe que eu não sei, né? Meu negócio não é o Alcorão, não. Olha para cá. Apesar que eu tenho um lá em casa, eu tenho um plano de ler ele, né, por curiosidade, mas eu tenho tanta coisa para ler que está lá no final da fila, né? Enfim, citou trechos. Percebe? Então, a grande questão, meu irmão, é o seguinte, você está na reserva ou o tanque está cheio? Você está me entendendo? Se você consegue enxergar a estrela da manhã, é porque você está acordado no momento em que muitos dormem. Tem muito crente dormindo. Tem muito crente que está lá na reserva. Ele não tem azeite sobrando, ele não está preparado para ser recebido pelo Senhor. Agora, o crente que está acordado no período de trevas, ele é como uma virgem prudente. Então, aí, lá em Malaquias 4, como eu disse, Apocalipse 22, Jesus é a estrela da manhã, mas em Malaquias 4, ele é o sol da justiça. O sol tem como ser escondido ou todo mundo vê o sol? Todo mundo vê o sol, não tem como tampar o sol. O sol ele aparece na hora que normalmente todo mundo já está acordado, não é assim? Então, como que Jesus, por um lado, é a estrela da manhã e é sol da justiça? Jesus é a estrela da manhã por ocasião do arrebatamento, para aqueles que estão acordados na hora que tem muita gente dormindo. Mas o Senhor Jesus ele é sol da justiça por ocasião da volta dele, quando ele vai pisar o Monte das Oliveiras, e todo olho o verá, porque ele é o sol, e o sol todo mundo vê. Você está me entendendo? Então são dois momentos. E você deve se lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou, como foi profetizado em Ezequiel 44. Não sei se você sabe esse detalhe, mas aquela porta oriental, quando o Senhor Jesus Cristo montou no jumentinho, sabe, as pessoas começaram a gritar Hosana e começaram a jogar folhas de palmeiras no caminho dele. Sabe por onde que ele passou? Ele passou pela porta oriental como jumentinho. Mas quando ele voltar, montado no cavalo branco, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele não vai entrar mais em cima do jumentinho,
mas ele vai entrar em glória, montado no seu cavalo branco. E se você faz parte daqueles que estão acordados, quando muitos estão dormindo, se você faz parte daqueles que têm azeite sobrando, o tanque está cheio, você virá junto com ele e vai entrar nesta porta juntamente com ele. Amém? Abra para mim Ezequiel 44, verso 1. Vamos ler esse texto. Queria chamar já o irmão para o teclado aqui, por favor, para tocar aqui durante 1 hora, para parecer que está acabando, amém? É porque eu estou energizado, eu e o microfone, está tudo cheio de energia aqui. Tem energético para mim, colocaram energético no microfone aqui, você viu agora há pouco também? Todo mundo cheio de energia. Ezequiel 44, verso 1 está escrito: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Verso 2: Disse-me o Senhor, esta porta... Vamos ler junto aqui esse verso? Vamos lá, uma só voz, bem alto. Somente quem está acordado, quem está com o tanque cheio, aleluia. Agora vai, né? Então vamos. Vamos lá. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Essa é uma profecia de Ezequiel 44, liberada séculos e séculos e séculos antes do Senhor Jesus Cristo ter pisado nessa terra. Era uma profecia que estava dizendo o seguinte: o Deus de Israel vai passar por essa porta. E depois que o Deus de Israel passar por essa porta, e ele passou, só que passou primeiro, montado no jumentinho. Depois que o Deus de Israel passar por essa porta vai ficar como? Fechada ou aberta? Fechada. Por quê? Porque o Deus de Israel passou por ela. O Senhor Jesus Cristo é o Deus de Israel. Ele passou pela porta. A porta se fechou. Mas essa porta está fechada para o mundo. Quando você vê a imagem da porta que a gente viu agora há pouco, você vê que ela está fechada. Mas essa porta está fechada para o mundo, mas não está fechada para você. Aí você fala: pastor, por que essa porta não está fechada para mim? Porque você vai voltar. Eu e você, nós voltaremos com ele em glória nos ares, montados no cavalo branco. E juntamente com ele passaremos pela porta oriental, que é aberta para ele, e porque retornaremos com ele, estará aberta também para nós. Está próximo esse dia, está próximo. Então, se você fizer parte do arrebatamento, essa porta de fato vai estar aberta para você. E o último texto sobre isso, no Apocalipse capítulo 4, verso 1, coloca aí para mim, por favor, para eu ir para a última porta. Está escrito: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Então veja isso, uma porta aberta. Como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Olha só o que a voz disse: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você percebe? Essa experiência do apóstolo João, que teve a revelação do livro de Apocalipse, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos, é uma experiência de arrebatamento. Ele viu uma porta aberta, está vendo lá no começo? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Tinha uma porta aberta no céu, e tinha uma voz chamando por ele. Por isso, meu irmão, eu vou te dizer, a porta do Oriente, ou porta oriental, pode estar fechada aqui na terra para os homens, como você viu a imagem lá de Jerusalém. Mas a porta do Oriente, oriental dos céus, ela está aberta. Só que ela está aberta para quem ouvir a voz. O que a voz está dizendo? O que a voz disse? O que a voz disse? Uma voz como de trombeta disse o quê? Sobe para aqui. Esse é o convite da voz. Haverá uma voz em breve, meu irmão. E pode ser essa noite, eu quero te dizer. Pode ser agora, já pensou? De repente some, sobe. Alguém ouviu falando? Sobe para aqui. Opa. Se você ficar, cuida aqui do prédio da igreja. Continua a obra, porque eu não fico aqui não. Eu vou subir. Alguém vai subir também ou não? Você vai ouvir a voz? Mas você tem que estar acordado enquanto outros dormem. Tem que estar pronto a ver a estrela da manhã. Porque quando ele vier como sol, aí não adianta, todo mundo vai estar acordado. Está entendendo? Agora, quem está atento à estrela da manhã, vai ouvir a voz. E é chegado o noivo.
como diz em Mateus 24. Amém? E as virgens prudentes, com o tanque cheio, com azeite sobrando, ouvirão a voz dizendo: sobe para aqui, e subirão com ele. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Você não sente algo no seu coração, uma expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo também? Oh, meu irmão, tanta coisa poderia ser dita, mas vamos avançar, que eu preciso terminar nesse domingo, pelo menos, né? Lá em Neemias, capítulo 3, no verso 31. A última porta, que está conectado com a nona, não sei se você percebe, é uma sequência de portas, né? Neemias 3, 31, está escrito. Eita, acabou a energia. Vamos lá. Tem irmão falando, graças a Deus, acabou a energia. Cuidado, irmão. Às vezes está dormindo, não vê estrela. Depois, né, não ouve a trombeta chamando, sobe para aqui. Neemias 3, 31. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta. Como é que é o nome da porta aí? Porta da guarda. Então é a 10ª porta, a última porta das 10 portas. Essa palavra, a palavra usada aqui para a porta da guarda, para a palavra guarda, né? Em hebraico, também significa nomeação ou ordenação. Ou ainda, posição designada. A palavra guarda em hebraico, tá bom? Para você ter acesso a isso, já falei para os irmãos, basta você baixar um aplicativo no seu celular, Olive Tree, e aí você compra lá o pacote, aí você vai ter essas informações. Eu falo isso sempre para você saber que não é que eu sei realmente hebraico, né? Eu só apenas uso desses recursos, né? Que o pastor Luiz usa também. Então essa porta da guarda, em outras palavras, significa porta da nomeação, ou da ordenação, da posição designada. Logo, o que significa essa porta então, essa 10ª porta? Essa porta fala de uma porta aberta, sabe para quê? Olha para cá, eu estou terminando mesmo. É uma porta aberta para missão, para o chamado de Deus na sua vida. Entende? Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. São chamados peculiares, diferentes, que dependendo da época da sua vida, você cumpre esse chamado de alguma maneira. Você está me entendendo? Então todos nós temos um chamado, uma missão. Então você só entra por essa 10ª porta quando você responde ao chamado de Deus, delegando responsabilidades a você. É o filho maduro, é o filho que cresceu na fé, não é o fruto verde. Porque é assim, veja meu irmão, isso é a norma da vida, das famílias. Não é assim que acontece? Vocês não se lembram, eu não sei se eu falei, se foi domingo passado ou domingo retrasado. Em algum domingo recente eu falei sobre a história da minha mãe ter 2 mães. Embora seja só uma, mas elas chamavam a segunda de mãe também. Foi domingo passado ou domingo retrasado? Eu não sei quando é que eu falei, mas eu falei há pouco tempo atrás, não foi? Alguém lembra dessa história? Não? Retrasado? Obrigado, pastor André, né? Ele lembra. Mas enfim, vou contar para você mais uma vez, não tem problema não. Estou aqui para repetir. Paulo disse que para ele não era desgosto repetir, falar-vos as mesmas coisas, né? Para mim é de vez em quando, mas eu repito mesmo assim. Olha para cá. Veja, é porque eu não sou Paulo, você sabe, né? Então acontece. A minha mãe, quando eu era criança, ela tinha um comportamento que eu achava esquisito, muito estranho. Era quando a gente chegava na casa de uma tia minha, que já partiu para o Senhor, o nome dela era Maria. E a minha mãe nem se referia a ela, né, como Maria, como irmã, ela falava Mãe Maria. Aí, e nessa época, uma boa parte do tempo, né, elas moravam, a minha tia e minha avó, mãe da minha mãe, era como se fosse num lote muito grande, que tinha várias casas da família, né? E aí chegava a minha avó na casa da minha tia, aí minha mãe chamava a minha avó de mãe também. Chamava a minha tia Maria de mãe e chamava a mãe dela também, assim, como é próprio, né? De mãe. Aí eu ficava olhando aquilo e falei, mas por que chama a irmã dela mais velha de mãe e chama... Ah, não, a mãe dela de mãe eu entendi, né? Só não entendi a questão da tia, né? Por que chama a tia de mãe? Aí um dia eu entendi, ela explicou. É porque na família da minha avó, né, não me lembro ao certo exatamente, mas se não me engano foram 8 filhos, né? Que eu era mais próximo da família do meu pai do que da família da minha mãe, dos tios, das tias. Ainda tinha muita gente que morava espalhada, inclusive aqui pro lado do Nordeste, principalmente na Bahia, da família da minha mãe. E aí, ela me explicou.
como era uma família grande, e isso acontece em famílias grandes, talvez algum dos irmãos aqui participaram disso também. O irmão mais velho, ou a irmã mais velha, especialmente a irmã mais velha, né, por ser mulher, acaba sendo a segunda mãe das irmãs mais novas. Então, a minha tia Maria, que era bem mais velha que a minha mãe, ela praticamente cuidou da minha mãe na infância dela. Aí, pelo fato da minha mãe ter sido tão bem cuidada pela irmã dela, chamada Maria, ela ganhou esse hábito e manteve esse hábito durante toda a vida, até o dia que a minha tia Maria faleceu. Eu lembro que ela chorava, falava, minha mãe Maria, ela se foi, minha mãe. E era a irmã dela, porque cuidou dela. Por que eu estou contando essa história para você? Porque é o seguinte, meu irmão, na casa de Deus também é dessa maneira. Na casa de Deus tem vários filhos, tem vários irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de Mateus, Mateus 24 e 25, ele conta 3 parábolas principais. E a primeira das parábolas é a parábola conhecida como parábola do bom servo e do mau. E qual que é a essência dessa parábola, que eu não tenho tempo de ler para você, você sabe do relógio, está acabando meu tempo agora, inclusive, mas estou terminando, eu prometo, olha para cá. Qual que é a essência da parábola do bom servo e do mau? É o seguinte, é que na casa de Deus todos são filhos aqui na casa de Deus, amém? Todos são filhos. Só que tem alguns filhos que assumem a responsabilidade de cuidar de outros filhos, mesmo sendo irmãos. A esses filhos que respondem esse chamado de cuidar de outros filhos, eles são filhos também. Só que, na prática, eles viram como que um tipo de pai ou um tipo de mãe. Não é assim? Então, numa célula, isso acontece de maneira muito prática, por exemplo. Não é verdade? Então, quando alguém responde, sabe, nessa disposição de ser um líder de treinamento, ou de ser um anfitrião, ou mesmo que não seja líder, treinamento, anfitrião, sabe, mas tem um encargo de cuidar dos irmãos, de ajudar os irmãos, ele está sendo esse filho maduro, esse filho mais velho, que na verdade não é pai dos outros filhos, na verdade não é mãe dos outros filhos, mas é como se fosse a história da minha tia, que minha mãe chamava de mãe, mas na verdade não era mãe, no entanto se comportou como se fosse mãe da minha mãe. Você está me entendendo? Amém? Então, isso é só um exemplo, mas tem outros exemplos também. Você pode responder o chamado do Senhor de diversas formas. Eu conheço alguns irmãos lá em Goiânia que, devido à agenda da vida deles, é gente que trabalha muito, mas que graças a Deus ganha muito dinheiro. Tem uns irmãos lá, é muito rico mesmo, tem uns irmãos lá que não é brincadeira não. E o que acontece? Ele não consegue se envolver muito na igreja, por questões pessoais. Mas ele é aquele irmão que quando o pastor Luiz faz o apelo, né, eu sei de irmãos lá em Goiânia, e eu desconfio que eu sei qual que é um deles, que quando estava começando a construir a Arena Bueno lá em Goiânia. E eu vou até perguntar para ele, que eu tenho liberdade para esse irmão, por que eu não matei essa curiosidade até hoje, né? Estou pensando aqui comigo, eu vou perguntar para ele, só para saber, irmão, só para saber, você é aquele que, né? O pastor Luiz estava na semana lá aflito, lá com a construção do prédio. Aí esse irmão comentou com outro irmão, falou para a gente, pastor Luiz está aflito lá, estou vendo que o negócio está meio complicado. E tem um negócio aqui que está para sair, e se esse negócio der certo, eu vou ofertar todo o lucro que eu vou ter nele, aqui na construção da igreja. E se não me engano, se a Ludmila estivesse aqui, ela ia tirar a dúvida. Estou na dúvida de 2 números. É um número razoável de dinheiro, na minha opinião, né? Não sei na sua. Eu estou na dúvida se é no negócio. Ah, não, na verdade, depois esse irmão ele contou a história para mim. É ele mesmo, agora que eu lembrei, ó. Uma vez eu fui jantar com ele, ele contou a história. Mas, gente, por que eu estou na dúvida? Mas, meu Deus do céu. Tá vendo, viu, irmão? Eu conheço gente que tem dinheiro. Se eu fosse você, ficava perto de mim também, viu? Olha só. E foi um irmão que eu ganhei para Jesus. Estava servindo na igreja lá, mas é justamente esse caso. E aí era um negócio de 6 ou 7 milhões de reais. E deu certo o negócio. Aí ele foi e avisou o pastor, pastor, estou aqui com uma oferta aqui de 6 ou 7 milhões de reais. Veja, essa é a maneira que ele sentiu nomeado lá na igreja. Ele falou, que sabe de uma coisa? Como é que eu posso ajudar? Deus tem me dado muito dinheiro. Sabe de uma coisa? Eu vou ser o sujeito que vai patrocinar para valer isso aqui. Entende? Mas lembre-se, não é só dinheiro, como eu falei, tem outras coisas. Igual tem algumas irmãs aqui na igreja que eu louvo a Deus por essas irmãs, algumas irmãs preciosas. E o que é interessante
que são irmãs que, na minha opinião, às vezes olhando o contexto da vida, da família e até a idade, que na minha opinião está na fase de descansar, não fazer nada. Mas algumas dessas irmãs são as que mais trabalham quando precisa de fazer qualquer coisa aqui no prédio da igreja. É impressionante. As irmãs que querem limpar, que querem ajudar, que querem servir, que querem carregar, que chega mais cedo, vai embora mais tarde. E às vezes um outro irmão jovenzinho, cheio de energia, que deve gastar em algum lugar, né? Às vezes não é aqui, mas enfim. E aí a irmã, com idade aposentada, está aqui, carregando e levando, e puxando, e levando, e arrastando, e faz isso, faz aquilo outro, chega antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo, e se no outro dia tem outro. E uma dessas irmãs participa de tudo quanto é evento da igreja, até de jovem. Quando eu vejo foto de evento de jovem, que nem eu estou com energia para ir, quando eu vejo a foto, está lá a irmã. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que essa irmã anda comendo, bebendo? Não preciso comer e beber essas coisas também. Veja, isso é o chamado dela, ela está recebendo o chamado dela, você está me entendendo? Quando a gente começou a mexer aqui no prédio, reformar, fazer várias coisas, alguns irmãos também que, olha para cá, estou terminando. Alguns irmãos também que às vezes não podiam contribuir de outra maneira, mas que chegou e falou para mim, falou, pastor, ó, o que precisar de fazer aqui, conta comigo, conta com a minha mão de obra, estou aqui para quebrar, derrubar, carregar, levar, vamos. Percebe? Então, são vários lugares, olha para cá. Veja como que você pode responder ao Senhor, não é ao pastor, não é à videira, você está me entendendo? Ao Senhor. Porque tem irmão que às vezes faz para o pastor, aí quando o pastor não vê, não agradece do jeito direito, que às vezes o pastor é meio, tu é leso, é meio leso. Aí o pastor às vezes não fala nada e tudo, aí o irmão emburra com o pastor, fica magoado. Ô irmão, não faz isso não, porque eu sou meio leso mesmo. Então, faça para o Senhor. Essa é a porta da guarda, é a porta da missão, é a porta da nomeação. E veja, é como muita gente já disse no passado, Deus, Ele não chama, sabe, os capacitados, amém? Mas Ele capacita aqueles que são chamados. Eu sei que isso é uma frase que já foi muito usada, mas tem verdade nessa frase. Então não fique com medo, porque às vezes você fala, pastor, eu não quero ir porque eu fico com medo. Fico com medo de falhar, fico com medo de errar. Meu irmão, aqui é o seu lugar. É como certa vez o C.S. Lewis disse. Ele disse o seguinte, que o cristianismo é o único tipo de organização da terra onde o critério para você entrar, ou seja, a qualificação para você participar, é não estar qualificado. Entendeu? Porque a porta de entrada da fé é a graça, é o favor imerecido. Então, se você começar e não conseguir, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. É aqui onde nós fazemos essas coisas. A gente começa, às vezes não consegue. A gente começa e não faz tudo certo. A gente começa e falha. Mas, meu irmão, o que não precisa acontecer é você começar e desistir. Continue entrando pela porta da guarda, a porta da nomeação. Por que eu digo isso para você? É o seguinte, talvez no passado, ouça com atenção, porque isso é uma palavra muito importante para algumas pessoas aqui. Eu sinto que o Senhor até te trouxe aqui nessa noite só para ver essa parte. Sério. Às vezes no passado, você já entrou pela porta da nomeação. Você respondeu aquilo que você entendia que era um chamado. Só que aí você falhou, você fracassou, e homens condenaram você, criticaram você. De repente até homens da liderança da igreja, por que não até um pastor? Isso machucou você, feriu você, isso te trouxe desânimo e uma indisposição de querer servir, de querer se envolver. Mas eu estou aqui hoje, meu irmão, para te dar a boa notícia, que a porta da nomeação, a porta da guarda, a porta daqueles que respondem o chamado, continua aberta para você. Entra por ela, para que você faça parte das virgens prudentes, daqueles que estão acordados, enquanto tem muita gente dormindo. Quem entra pela porta da guarda, pela porta da nomeação, são aqueles que verão a estrela da manhã, são aqueles que serão tomados pelo Senhor, são aqueles que vão ouvir a voz como de trombeta, dizendo, sobe até aqui, e serão tomados por Ele. Fique em pé onde você está.
Meu irmão, cada uma dessas portas, eu fiz questão de falar devagar, sem pressa, dessas 10 portas. Porque lá em Neemias 3,32, coloca aí para mim, por favor, Neemias 3,32, verso 32. Está escrito: entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Então veja, depois que fala da 10ª porta, em qual verso que fala da 10ª porta? A gente leu o verso 31, não foi? Aí no verso 32 fala de qual porta? No verso seguinte: porta das ovelhas. A porta das ovelhas, alguém se lembra? Que porta que é essa? É a primeira, 10ª, terceira, qual? Primeira. Então depois que se fala da 10ª porta, fala-se da primeira porta. O que isso significa, pastor? É o seguinte, é que essas portas, elas são como que, sabe, cíclicas. Você vai passando por todas elas. O que você precisa se lembrar é que todas elas estão abertas para você. Então, por isso que sempre você precisa voltar até mesmo à verdade da porta das ovelhas, que é a porta, sabe, que revela a obra consumada de Cristo, que te lembra que você foi perdoado, que você é aceito nele, percebe? Então, nós estamos sempre retornando a todas as portas. E lembre-se, Deus, Ele não quer que você se esqueça que você já foi purificado de uma vez por todas, você foi salvo dos seus pecados pela graça de Deus, mas que agora você também tem um chamado. E você, quando se dispõe a responder esse chamado, isso coloca você na posição de alerta, das virgens prudentes, daqueles que estão preparados, dizendo Maranata. Amém? Por isso, por alguns segundos apenas, a gente não vai cantar uma canção, mas nós vamos orar brevemente, um minuto. Eu quero que você coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero responder ao chamado que o Senhor tem para mim. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero entrar por essa porta da guarda, a porta da nomeação. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para servir a Ti. Eu quero responder a Ti. Não são os homens, não é a própria igreja, mas é o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para responder. Ó Deus, o Teu chamado, Senhor, me usa. Eu quero ser como um daqueles que são usados naquilo que eu posso servir, naquilo que eu posso entregar, naquilo que eu posso cooperar, naquilo que eu posso até mesmo me sacrificar pela Tua vontade, pela Tua casa, pela Tua obra. Não pelos homens, não por mim mesmo, não por ninguém, mas por Ti, por amor a Ti. Eu entro, Senhor, por essa porta da guarda, essa porta da nomeação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te chamar para você orar agora por um instante, falando para o Senhor: Senhor, me ajuda a manter o tanque cheio, me ajuda a ter azeite sobrando na vasilha. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero ser parte das virgens nécias, eu quero ser parte das virgens prudentes, eu quero estar atento, Senhor, para entrar pela porta oriental, junto com o Senhor, quando o Senhor voltar nos ares, porque eu quero subir antes para Ti, por meio do arrebatamento. Eu quero estar pronto, preparado, eu quero, ó Deus, poder ver a estrela da manhã. Ó Deus, para que eu esteja entre aqueles, eu oro, Senhor, para que eu esteja entre aqueles que estão acordados, que estão despertos. Ó Deus, enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos não estão aguardando o Senhor, eu espero por Ti. Fala para o Senhor: Senhor, reacende a chama no meu coração de paixão por Ti. Eu quero ser contado dentre, ó Deus, as noivas, a noiva apaixonada, ó Deus, aquelas que estão com grande expectativa da volta do Senhor, porque eu sei que o Senhor foi antes, o Senhor foi na frente, o Senhor foi preparar um lugar para nós, e o Senhor vai nos chamar em breve para esse lugar. O Senhor vai nos chamar, o Senhor vai dizer como voz de trombeta, como João ouviu, e o Senhor vai dizer: sobe para aqui, e nós iremos subir num instante, sem anúncio. Apenas os que estão preparados, os frutos maduros, que ouvirão essa voz de trombeta dizendo: sobe para aqui, sobe para aqui. Oh Jesus, aleluia. Olha para cá. Eu vou encerrar contando essa história brevemente. Amém? Os irmãos, me dá mais um minuto. Eu sei que eu passei do horário. Me dá mais um minuto. É uma história antiga. Talvez muitos já ouviram, mas acho que vale a pena lembrar. De repente outros não ouviram. Conta-se que havia uma irmã, uma senhora, crente, que amava muito o Senhor. E todos os dias de manhã, quando ela encontrava algum irmão da igreja, ela saudava o irmão.
e rapidamente falava para o irmão, logo no começo da conversa, falava para o irmão, irmão, não é estranho? Aí o irmão já se assustava, estranho? Como assim, estranho o quê? Logo de manhã a pessoa falando de coisa estranha, né? Aí o irmão, o que é estranho, irmã? Aí ela dizia o seguinte, irmão, não é estranho que o Senhor Jesus não voltou nessa noite, nessa madrugada? Eu dormi esperando por Ele. Ele não veio ainda. Vou esperar por Ele durante o dia. E aí, quando chegava no final do dia, à noite, pouco antes dela dormir, quando ela encontrava o irmão da igreja, qualquer pessoa, ela comentava, irmão, graça e a paz, Senhor Jesus. E dizia em seguida, irmão, não é estranho? Aí o irmão ou a irmã repetia, né, a mesma resposta dos outros. Como assim estranho? A irmã dizia, não é estranho que o Senhor Jesus Cristo, Ele não voltou durante o dia. O dia inteiro eu fiquei esperando por Ele. Mas eu vou esperar por Ele nessa noite. Quem sabe, seja nessa noite. E aí a irmã, ela viveu a vida inteira, ora esperando o Senhor chamá-la para subir, enquanto ela estava dormindo à noite, e ao mesmo tempo acordada, porque o coração dela estava em alerta, amém? Ora, esperava pela volta do Senhor durante o dia. Eu não sei qual foi a última vez que você esperou pela volta do Senhor, mas eu recomendo que você faça parte desse tipo de irmã que faz perguntas estranhas logo cedo e também à noite, esperando pelo Senhor. Só de você esperar o Senhor, você está passando pela porta oriental. E porque você espera o Senhor passando pela porta oriental, vem a próxima porta, a porta da guarda, da nomeação. Aí, meu irmão, automaticamente, por causa desse coração, você vai responder o chamado do Senhor. Amém? Por isso, vamos encerrar declarando 3 vezes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso bem alto, amém? Estenda sua mão direita, feche seus olhos. Amém? Enche seu coração de fé, com expectativa no Senhor. Amém? Vamos declarar juntos 3 vezes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vou fazer uma última oração. Repita logo após mim, uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu me rendo diante de Ti. Tu és o meu Salvador. Eu creio que pela Tua graça eu entro pela porta das ovelhas. Perdoa os meus pecados, me livra de toda maldição e me faz um filho de Deus. Amém. Olha para cá. Se você está nos visitando e fez essa oração pela primeira vez, você está entrando pela porta das ovelhas. Depois do final do culto, me procure aqui na frente que eu quero orar novamente por você. Ou, se você já fez parte da igreja, mas por alguma razão está afastado, desviado e fez essa oração, vem aqui também. Eu quero orar por você e receber você de volta na casa do Senhor. Amém? Se não, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fala para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, meu irmão, continue passando pela porta oriental da volta do Senhor Jesus e passe pela porta da guarda. Fala para ele, responda o seu chamado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ter esperado até agora.